Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho dos comandos break e continue que nós temos na nossa linguagem de programação C. Como vocês devem lembrar ou já devem ter visto, o comando break ele é utilizado geralmente para poder saltar de um loop, no qual eu vou quebrar esse loop e vou continuar a executar o código após esse loop se houver algum código. Lembra que nós utilizávamos ele bastante lá na nossa instrução switch case, que toda vez no final de um case nós temos que ter um break? Então, o break sempre lembra que é nesse sentido, para ele parar e saltar de um loop. Já o continue, é uma declaração que termina a iteração atual do laço, em que ele se encontra, ou do laço rotulado, e ele vai continuar a execução desse laço até a próxima iteração. Para vocês poderem entender melhor esses comandos, eu acabei elaborando esse código para vocês. Nesse código nós temos um enquanto, então um while, enquanto o número ele for menor ou igual a 10, se fosse um laço normal, sem o break ou sem o continue, ele ia normalmente percorrer várias vezes até que o número fosse menor ou igual a 10. A partir que ele fosse ao contrário disso, o 11, por exemplo, ele não iria entrar nesse laço e conseguir mostrar uma mensagem na nossa tela. Então, dessa forma, quando eu coloco um if num igual a 5 e eu deixo o continue, ele vai simplesmente continuar normalmente o meu programa. Já quando eu coloco um break, ele vai simplesmente pausar. Vamos verificar como que fica isso na execução do nosso código. Perceba que ele percorre 1, 2, 3, 4, 6. Vocês viram? Ele entrou dentro do meu laço, do meu if, deu o continue, porém ele saiu desse laço e continuou, retornou o laço. O break já não. O break ele entrou no meu laço e quando eu dei break, ele sai direto do meu loop. Então, essa que é a grande diferença e a grande sacada que a gente pode ter para entender o break e o continue. Continuando isso, existe um comando chamado goTo. Esse comando goTo, ele é bem interessante, porque eu consigo criar um ponto, nesse caso, goTo, que seria um salto, eu digo para ele, olha, você vai ter que ir para algum determinado ponto do meu código. Então, eu posso ter, como se eu criasse funções normalmente. E esse goTo, alterando esse nosso código antigo, nós poderemos ter, enquanto o número for menor ou igual a 10, eu vou ter aqui o meu incremento normalmente, e se quando o número chegar a 5, ele vai entrar e vai dizer, olha, entrou no 5. É o que acontece aqui, ó. Ele gera 1, 2, 3, 4, entra no 5. Perceba que eu coloco o meu goTo ponto aqui. Quando eu coloco o goTo ponto, ele simplesmente vai ignorar todo esse restante desse código e vai partir direto para onde que eu acabei pedindo para ele entrar no próximo ponto. Nesse caso, seria aqui, ó, o ponto. Então, depois disso, ó, eu acabo até colocando, ele ignorou a linha de cima, porque ele saiu do 5, ele não verificou se tinha o 7, ignorou a linha de cima, continua a partir daqui, e neste caso eu acabei colocando um break para ele simplesmente sair do meu loop, e ele diz, olha, ele saiu certinho do meu loop, saiu do programa.